Por acaso você já tentou construir um fluxo um pouco mais complexo no Flowise e se perguntou como que eu utilizo uma informação que está em uma ramificação do meu fluxo em uma outra ramificação? Ou então, como que eu utilizo uma informação lá do início do meu fluxo aqui no final? Bom, esse é um dos problemas mais comuns que algumas pessoas, enfrentam e que a solução é a ferramenta mais poderosa do Agent Flows versão 2, que é o Flow State. Nesse vídeo a gente vai desmistificar o Flow State, entender como ele funciona e eu vou também mostrar um exemplo prático para vocês de como utilizar esse recurso dentro dos nossos fluxos. Vai ser um fluxozinho bem simples que eu vou construir com vocês, porém se você entender esse conceito, você consegue aplicar para cenários cada vez mais complexos. E daí o que determina o que você vai conseguir construir mesmo é a sua imaginação. Então, se esse é um assunto que te interessa, eu te convido a ficar até o final do vídeo, que eu garanto que você vai gostar, fechou? Então, vamos para a tela. Beleza, então vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu tô com a documentação do Flowise Agent Flows V2 aberto aqui para vocês, tá? E aqui dentro desse Agent Flow V2, aqui na documentação, a gente consegue conferir lá mais pro final da página uma parte específica que trata apenas sobre estado do fluxo, que a gente chama de Flow State. Então, vamos dar só uma revisada aqui no que a própria documentação fala sobre esse recurso do Flowise. É um recurso arquitetônico essencial que permite a flexibilidade e os recursos de gerenciamento de dados do Agent Flow V2. É o estado de fluxo, tá? Ele tá falando que é um recurso que possibilita essa flexibilidade no gerenciamento. Esse mecanismo oferece uma maneira de gerenciar e compartilhar dados dinamicamente durante a execução de uma única instância do fluxo de trabalho. Então, afinal, o que é? O Flow State, que a gente consegue acessar através dessa variável que é o flow.state, é um armazenamento de valor-chave em tempo de execução, que é compartilhado entre os nós em uma única execução. Então, ele funciona para uma execução que o seu fluxo está recebendo. Tá? Por exemplo, se ele está executando uma vez, começou outra execução e mais uma execução, cada uma vai ter um flow state próprio, tá? Não vai ser sobrescrito, não vai misturar entre as execuções, tá? Cada uma tem um único. Quando começa e quando termina, ele apaga. Ele funciona com uma memória temporária ou um contexto compartilhado que existe apenas durante aquela execução específica, tá? Qual é o objetivo dele? O objetivo principal do flow state é permitir o compartilhamento explícito de dados e a comunicação entre nós, especialmente aqueles que podem não estar diretamente conectados. Por exemplo, quando no nosso gráfico do fluxo de trabalho, a gente tem uma ramificação, que a gente chama de branches, a gente tem duas branches e a gente quer utilizar a informação de uma na outra. Porém, como esses nós não estão diretamente conectados, a gente não consegue utilizar essa informação dinamicamente. E é justamente isso que o flow state resolve, tá? Então, passagem de dados entre ramificações, foi o que eu acabei de falar. Se um fluxo de trabalho for dividido em caminhos condicionais, os dados gerados ou atualizados em uma ramificação poderão ser armazenados no flow state e posteriormente ser recuperado pela outra ramificação, tá? Acessando dados em etapas não adjacentes. Informações inicializadas ou atualizadas por um nó inicial podem ser recuperadas por um nó muito posterior sem a necessidade de passá-las explicitamente pelas entradas e saídas de cada nó intermediário, tá? Então, a gente vai ver isso melhor lá dentro do nosso fluxo, tá? Que eu preparei para vocês. Como funciona? Basicamente, a gente configura ele no nó start, tá? A gente tem que explicitar, a gente tem que setar, esses pares de chave e valor no nó start e posteriormente ir atualizando cada um desses pares, tá bom? Todas as chaves de estado que serão usadas, ao longo do fluxo de trabalho devem ser iniciadas com seus valores padrão, mesmo que vazios, usando o flow state parâmetro no nó iniciar. Tem que seguir essa regra, tá? Senão você não consegue nos nós seguintes criar novos pares de chave e valor no nosso armazenamento, no nosso estado do fluxo, tá? Você apenas consegue atualizar os já existentes, tá? Essa etapa declara efetivamente o esquema ou a estrutura do seu flow.state. Aqui que a gente seta, tá? Nesse nó, nessa parte de flow state, beleza? Atualizando o estado. Muitos nós operacionais, praticamente todos, LLM, agent, tool, HTTP, retriever, custom function, incluem um parâmetro update flow state
state no final do nó, que permite que a gente atualize os pares já existentes, os pares de chave-valor. Este parâmetro permite que o nó modifique os valores de chave pré-existentes dentro do flow state. O valor pode ser texto estático, a saída direta do nó atual, a saída do nó anterior e muitas outras variáveis que a gente pode verificar abrindo duas chaves, tá? Que daí ele vai mostrar pra gente quais as variáveis disponíveis que a gente pode mapear naquele campo. Então, quando o nó é executado com sucesso, ele atualiza as chaves especificadas do flow state com os novos valores, tá? Que a gente passou. Novas chaves não podem ser criadas por nós operacionais. Apenas chaves pré-definidas podem ser atualizadas. Foi o que eu já mencionei com vocês, tá? Beleza, vamos só ver essa última parte. Qualquer parâmetro de entrada do nó que aceite variáveis pode ler valores do estado de fluxo. Use a sintaxe flow state e a chave que você definiu, tá? Muito simples, vamos ver isso na prática agora, né? Beleza, eu já tô com esse fluxo aqui aberto, vocês podem conferir. Não é algo muito complexo, vocês podem ver que a gente não tem mais de uma branch aqui, tá? A gente não tem uma ramificação realmente, tá? Esse fluxo pode ser construído sem o flow state? Até pode, tá bom? Vou ser sincero com vocês. Porém, a ideia aqui é construir algo muito simples e que utilize esse recurso de flow state para que vocês entendam esse conceito. E posteriormente, você pode testar em fluxos mais complexos que você constrói, inclusive com várias ramificações. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, o nosso chat vai receber um link. Eu vou pegar um link de um artigo que eu encontrar na internet. Eu vou jogar esse link para cá. A gente vai pegar o URL que eu joguei ali no site, no chat, perdão, e a gente vai jogar para a API do Firecrawl, raspar esse artigo pra gente. Feito isso, a gente vai jogar um markdown dessa resposta, porque o Firecrawl devolve um markdown do conteúdo do site que ele raspou. A gente pega esse conteúdo markdown e joga para o nosso agente, o nosso primeiro agente, que por sua vez, ele vai fazer o quê? Na verdade, não é um nó de agente, tá? É um nó de LLM. Por sua vez, ele vai analisar o sentimento desse artigo e identificar os 3 principais tópicos que esse artigo trata. Depois disso, a gente vai jogar para um segundo LLM, que por sua vez vai receber essa análise de sentimento e identificação dos tópicos e criar um post para o LinkedIn convidando as pessoas a lerem, né, esse artigo, beleza? Muito simples, um fluxo bem bacana, a funcionalidade dele, e a gente vai conseguir demonstrar esse recurso do Agent Flows V2. Então, para a gente começar essa explicação, óbvio, a gente tem que vir pelo módulo de Start, que é onde nosso fluxo começa. Abrindo esse módulo, a gente vai deixar como chat input mesmo, mas você pode definir como um form. Inclusive, para esse fluxo que eu construí, também seria interessante utilizar um form com apenas um campo, onde eu posso enviar a URL do artigo, né? Mas tudo bem. Beleza, vamos aqui direto para o que importa, que é o flow state, né? Então aqui a gente tem que definir as variáveis ou os pares de chave e valor que a gente quer atualizar ao longo do fluxo. Então o primeiro que eu criei é a URL do artigo. A gente vai armazenar aqui no nosso flow state o texto do artigo, que vai ser a resposta dessa chamada para a API do Firecrawl, que vai devolver o conteúdo do site em Markdown. A gente vai armazenar nessa chave o sentimento, que vai ser a resposta de um dos nossos LLMs, então a gente vai armazenar nessa variável. Os tópicos principais, que também vai ser extraído por esse mesmo LLM, a gente vai estruturar o output dele para ele devolver uma chave com sentimento e outra que vai ser os tópicos principais, uma lista de tópicos. E esse valor vai vir aqui. E a última chave, o nosso post do LinkedIn, tá bom? E a gente insere o valor dele aqui. Igual eu comentei com vocês, esse fluxo, por ele ser linear, pequeno, e cada módulo depende do anterior, não necessariamente a gente precisa utilizar o flow state, tá bom? A gente poderia construir esse mesmo fluxo sem o flow state. Posteriormente, inclusive, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer um fluxo bem complexo aqui para vocês, mostrando muito bem como que o flow state pode ajudar nesse tipo de fluxo que a gente constrói um pouco mais complexo. Vamos prosseguir então. Vamos sair daqui, né? O nosso primeiro módulo que a gente tem logo em seguida é esse de setar a nossa URL, tá bom? É muito simples o que está acontecendo. Eu estou setando uma variável de input, que ela recebe essa chave, URL artigo, e eu boto como uma variável, né, como valor dela, o question, que o usuário está dando como input no chat, tá bom? Essa question no chat a gente está enviando só a URL pura, só isso, mais nada. Então, o que eu estou fazendo é só pegando isso e retornando. Precisava disso? Não precisava. Porém, como eu falei que eu quero demonstrar para vocês a funcionalidade do flow state, eu fiz esse módulo aqui intermediário, tá? Antes de bater aquela chamada no Firecrawl. O que a gente está fazendo é, como esse módulo de custom function é um módulo operacional, que ele chama, enfim, acho que aqui ele fala isso, módulos operacionais. Como ele é um módulo operacional, a gente consegue atualizar o valor de alguma chave do flow state, que no caso é o que eu fiz. Eu peguei aquela URL
URL artigo, aquela chave do flow state de todas essas que a gente criou, e setei o valor para ela como o output desse mesmo módulo. Só mostrar para vocês como que a gente pode acessar essas variáveis. Se você digitar, abrir duas chaves, vai aparecer essa telinha de variáveis para você, tá? E o que eu tô fazendo é dando o output desse mesmo módulo que eu tô configurando, tá bom? Porém, tem outras coisas como question, chat history, file attachment, as variáveis do nosso fluxo e as variáveis do flow state, que até nesse ponto do fluxo estão todas vazias, tá bom? O valor que eu vou colocar então, obviamente aqui, vai ser o output desse mesmo módulo. E fechou. Essa é a configuração desse primeiro nó. O próximo, o que aconteceu? Até uma observação interessante aqui. Por algum motivo, eu fui configurar essa chamada no Firecrawl pelo módulo de HTTP, que a gente pode conferir aqui, né? Esse HTTP, send HTTP request. A princípio, a coisa mais lógica a se fazer, óbvio. A gente está batendo no API, então vou fazer uma request, um HTTP. Porém, por algum motivo que eu não entendi, eu não consegui realizar essa chamada especificamente para API do Firecrawl pelo Flowise. Eu não entendi o motivo. Então, o que eu tive que fazer aqui foi um workaround, né? Eu tive que contornar essa situação e basicamente eu pedi pro Gemini, inclusive, gerar um código para mim, muito simples, até porque eu não tava a fim de escrever, e eu pedi para ele gerar, até para construir esse fluxo mais rápido, né? E, porra, é o que eu recomendo que você faça também quando você precisar de algumas funçõezinhas customizadas, tá? Basicamente eu pedi para ele criar essa função que faz uma HTTP request na API do Firecrawl. Essa chave de API aqui, se você tentar utilizar, você não vai conseguir, porque nesse momento eu já excluí essa chave. E aqui eu estou batendo uma requisição enviando a URL do artigo que a gente está setando através dessa variável URL do artigo. E ele envia a requisição. Eu estou pedindo para ele retornar nesses dois formatos. Porém, inclusive, eu vou pedir para ele retornar só em Markdown. Eu não quero o conteúdo em HTML. E beleza. E ele está retornando essa função que a gente criou aqui para ela fazer essa requisição na URL desse artigo específico, tá? Muito simples. Inclusive, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês na descrição, é só dar uma conferida. Podemos salvar e continuar. Porém, antes de continuar, só deixando um recadinho bem rápido aqui, eu prometo. Se você tem interesse em contratar os meus serviços de automação IA, eu vou estar deixando dois links aí embaixo. Um para um formulário, para você preencher com as suas informações de contato e a solução que você busca. E um outro link que leva para o site da minha agência, onde você pode conferir mais informações sobre os nossos serviços. Fechou? Do mais, deixa sua curtida se você está gostando desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o conteúdo com pessoas que valorizam esse conhecimento. E por favor, uma das coisas mais importantes, comente aqui embaixo se você tem alguma dica, alguma dúvida ou algum conteúdo que você queira ver aqui no canal. Beleza? Então, bora continuar pro vídeo. Agora que a gente já escreveu essa funçãozinha para a gente bater uma requisição na API do Firecrawl, a gente vai atualizar, na verdade, uma nova chave do nosso flow state, que dessa vez é o texto do artigo, já que o Firecrawl vai devolver isso para a gente como resposta. E o valor, é claro, é o output desse mesmo módulo, tá bom? Beleza, feito isso, a gente vem para a parte dos LLMs agora. O que a gente vai ter eu configurei um modelo através do OpenRouter e eu estou usando o GPT 4.1. Beleza, o prompt dele é simples, eu só estou falando que ele vai receber esse texto e ele tem que devolver um JSON com duas chaves, que é sentimento com um desses três valores e tópicos, um array com 3 strings dos tópicos principais identificados no artigo. Muito simples. E aqui no input message eu coloco o conteúdo do artigo e eu defino o valor definido no flow state. Tá vendo? Flow state.texto artigo. Cadê flow state? Então eu puxei esse flow state texto artigo que foi o último valor do nosso flow state que eu atualizei. Maravilha. Devolver como... Vou deixar como assistant message, tá? JSON, estrutura de output. E aqui eu tô só estruturando aqui o output dele. A primeira chave do output vai ser o sentimento. O tipo enum, que a gente vai dar 3 opções para ele. Ele vai responder entre uma das 3. Tópicos, que vai ser um string array, tá? Ele vai devolver então um array com 3 strings dos tópicos que ele identificou. E por último aqui, update flow state. Agora nós vamos atualizar 2 chaves do flow state. A primeira é sentimento, que é uma das saídas que a gente está dando através desse LLM, e o outro que são tópicos principais, que ele também vai devolver como resposta. Como que a gente mapeia esses valores? Muito simples. Sentimento, como a gente deu um output estruturado, o Flowise já entende que a gente pode acessar essas chaves do output estruturado, essas chaves específicas, que no caso são tópicos e sentimentos. Então nesse primeiro a gente vai mapear output.sentimento, tá bom? É assim que a gente vai fazer. E a mesma coisa para os tópicos principais. Podemos fechar isso, passar para o próximo LLM, e aqui o que está acontecendo? A mesma coisa do outro, porém eu estou utilizando aqui como modelo o Claude 3.5
Haiku, não sei como pronunciar isso corretamente, me perdoem. Mas é isso aí. Com a temperatura agora um pouco mais alta, já que ele vai escrever um post. O outro eu deixei 0.2, esse eu optei por deixar 0.8. Basicamente é isso. O prompt dele é que ele é um especialista em gerar posts para o LinkedIn. Ele vai receber essas informações e, baseada nelas, ele tem que escrever um post curto e impactante para o LinkedIn sobre o artigo. Eu falei para ele ser profissional, usar algumas hashtags relevantes e terminar com uma pergunta para engajar o público. E o output dele deve ser só o conteúdo do post e nada mais. Então aqui a gente não vai estruturar o output dele, tá? Input message, eu estou passando o sentimento do artigo, principais tópicos e a URL do artigo, tá? Para ele ter como base. E aqui por último a gente está definindo um flow state. No caso, a gente está atualizando agora a nossa última chave, que é o post LinkedIn, tá? Com o valor do output desse mesmo módulo, tá bom? Saindo daqui, vindo para o último módulo, que é um direct reply, tá? Esse balãozinho, no caso eu mudei o nome dele para resposta. A gente pode acessar e essa aqui vai ser a mensagem que vai ser devolvida no chat. Então aqui eu deixei post LinkedIn, eu formatei assim, utilizando dessa forma, tá? A letra fica maior, com markdown. E aqui o que eu fiz foi definir essa variável do nosso flow state, no caso flow.state.post LinkedIn, a última chave que a gente atualizou. Tá na hora da verdade, né? Vamos rodar um teste. Eu já fiz aqui um teste, tá? Eu só quero copiar essa URL que eu já utilizei. Vamos apagar isso aqui, tá? Não tem problema. A gente abre um chat novinho e aqui eu posso dar um Ctrl V. É só URL. Beleza, então aqui ele tá processando. Então aqui ele já passou por essa primeira função, passou pela segunda, agora ele tá já nos LLMs, tá bom? A gente pode até conferir a saída desse módulo de código do Firecrawl. Aqui tá a resposta. Ele já terminou, tá? Então aqui tá o resultado, post LinkedIn, e ele escreveu um post de acordo com as instruções que eu passei para ele, tá? Então a gente pode analisar aqui o Firecrawl. Nesse ponto, olha o state. Vamos ver desde o primeiro módulo, tá? Primeiro, aqui no start, o state estão todas as variáveis vazias. No segundo módulo, o que acontece? Que foi o primeiro que a gente atualizou o state. Foi para lá o URL do artigo, estão vendo? Vamos acompanhando agora bem passo a passo. Após isso, Firecrawl, vamos lá ver. Então ele executou a chamada, o output deu aqui o markdown do conteúdo do artigo e a gente atualizou o state, que agora ficou um pouco grande, né? O URL do artigo mantém e o texto do artigo dá tudo isso aqui. E aqui no final as três últimas vazias, tá? Após isso, nossa primeira chamada de LLM devolveu uma resposta e atualizou o nosso estado também, né? Cadê? Sentimento neutro e aqui os tópicos principais. Funcionamento do não sei o que, vantagens e limitações, desafios e melhorias. Aí por último só falta o post LinkedIn, né? Que foi o último agente que fez essa análise e atualizou essa chave. Então ele deu o output dele aqui, se a gente conferir o flow state, que é o post LinkedIn. Então todas as nossas chaves do flow state agora estão preenchidas ao final do fluxo, tá? E todas foram utilizadas dinamicamente. Fechou? Acho que deu para entender. O vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito interessante, né? O convite que eu faço para vocês é construir fluxos mais complexos utilizando esse recurso. E outra, se vocês gostarem e quiserem ver que eu construa um fluxo mais completo e trago aqui para o canal para vocês em um vídeo, deixa aí embaixo, por favor. Fechou? Então, antes de finalizar, aqueles mesmos recadinhos que eu tinha deixado para vocês no meio do vídeo, se você quer dar uma olhada nos serviços que a minha agência presta, tem um link aí embaixo para o nosso site da agência, tá? Se você já tem ideia de alguma implementação específica e quer contratar o meu serviço para construir para você, é o outro link que eu vou estar deixando aí embaixo de um formulário, tá? Pra você preencher com suas informações de contato e a solução que você está buscando. Do mais, se você gostou desse vídeo, curta aí, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com pessoas que valorizam esse conteúdo e deixe um comentário aí também com alguma dica, sugestão, alguma coisa que você queira ver aqui no canal também. Eu agradeço. E do mais, antes de finalizar então esse vídeo, um último recado, prometo para vocês, então quem ficou aqui até o final, primeiramente, obrigado. De um tempo para cá eu venho reparando que algumas pessoas estão pedindo bastante para um curso ou alguma comunidade, me perguntando se eu disponibilizo um curso ou comunidade e que seria muito interessante trazer isso aqui para o canal. Eu acho isso uma excelente ideia e eu tô planejando em breve abrir a minha comunidade, trazer aqui para vocês a galera que quer ficar mais por dentro desse assunto, quer desenvolver um networking com outras pessoas que também gostam de estudar sobre esse assunto. Lá dentro vai ser um hub onde a gente pode ter um contato mais direto, trocar um papo. Lá vou trazer também um material bem completo, um roadmap da automação e da IA para você estudar caso você não tenha conhecimentos prévios. E também constantemente vou trazer alguns projetos lá, vídeos exclusivos de alguns projetos que eu desenvolver para vocês conseguirem acompanhar e melhorar cada vez mais o aprendizado de vocês. Fechou? Então agora de fato eu encerrei o vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!